TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que movimentam as redes políticas. Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que movimentam e alimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Estão preparados? Estão preparadas? Então vamos embora que o nosso programa já vai começar. Se Deus não existe, então tudo de fato é permitido? A pergunta marcou época na filosofia e na literatura e parece se encaixar nos dias de hoje, talvez de um modo um pouco adaptado. Se Deus existe, então tudo é permitido. O meu convidado de hoje começou a carreira com apenas 8 anos de idade, está nos teatros encenando o autor russo Fyodor Dostoiévski, que traz esse e outros questionamentos na peça Os Irmãos Karamazov. Ator, diretor de cinema, TV, teatro, ele já ganhou inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Caio Blá, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Essa pergunta, na verdade, é ao contrário, né? Parece que hoje em dia, se Deus existe, tudo é permitido, né? A gente tá a gente inverteu o que se falava 100 anos atrás, né? É, exatamente, porque se acreditava, né, que toda a ética, toda a moral derivava do medo do inferno, do medo de não ir para o céu. Isso. Então, a religião, né, o medo do que teria no pós-vida obriga você a querer ser bom nessa vida. Mas eu acho que o homem já abandonou isso, acho que a religião já perdeu essa centralidade na vida humana, como tinha até, né, na Idade Média, até o final do século XIX, depois das revoluções. E os irmãos Karamazov, eu acho que o Dostoiévski aponta exatamente essa virada, onde acaba o domínio da igreja. Na Rússia ainda, a igreja ortodoxa ainda era muito forte, ainda existia o czar, né? Essa figura do imperador. Uma Rússia pré-revolução, uma Rússia rural ainda, pré-revolução. Né? Ele escreveu Os Irmãos Karamazov em 1880, foi o último livro de Dostoiévski. Sim. Aí imagina que em 1915 já começou a Revolução. Então, ele já estava sentindo que estava começando uma revolução. Inclusive, já tinha havido a primeira tentativa de assassinar o czar por um homem chamado Karamazov, e dali que ele tira o nome dos Karamazov, que são aqueles que querem matar o pai, né? Matar a instituição, matar a igreja, matar o czar, matar tudo aquilo que representa a autoridade, o autoritarismo, né? Então, logo em seguida já veio a Revolução Russa, e esse é meio um dos temas do século XX, tanto que Nietzsche veio repercutir essa frase também, poucos anos depois, dizendo que Deus está morto, né? Deus não tem mais aquela figura central na vida do ser humano moderno. Isso. E aí a gente começa a extrair nossa ética e nossa bondade de outros valores que não são necessariamente o medo do inferno. Né? O Nietzsche tentou positivar essa história do tipo assim, pera lá, a gente tem que segurar, porque se todo mundo começar a acreditar que Deus não existe, vai virar um caos, né? Aí ele fala, não, pera aí, gente, talvez não exista, mas você tem que ser bom aqui, igual de todo modo, né? Tenta achar uma outra linha ética nessa história. Essa é a questão, né? Qual vai ser a ética humana se já não é mais o medo do inferno, né? Se a própria responsabilidade, o coletivo, a irmandade, se o ser humano vai ser capaz de extrair valores não só da igreja, mas também da própria convivência. Né? Caio, por que vocês pegam essa peça num Brasil de 2025? Como você falou, uma peça que tem um contexto de um país distante, de uma outra realidade, de uma época pré-industrial ainda ali, né? Na Rússia, a Rússia daquele tempo é uma Rússia muito rural, ainda no meio da Idade Média, a gente fala de czar, da força da igreja ortodoxa. Tinha um sistema de servidão, né? Isso, eles eram sistema servos. De servidão pesado, exato. E aí, primeiro, por que a escolha? E segundo, como vocês conseguiram adaptar? Porque o livro é enorme, né? Sim, foi um trabalho longo. Na verdade, foi um trabalho de estudo, de pesquisa. Foi um grande prazer, né? Eu comecei a ler com 18, 19 anos, comecei a ler Dostoiévski, me apaixonei, me fascinei.
e comecei a ler vários livros seguidos e falei, vou escolher um deles para fazer uma adaptação, para fazer uma peça no teatro e tal. Isso junto com meu parceiro, Manuel Candeias, que é um professor de teatro aqui de São Paulo, ator também. E a gente começou a ler de tudo, imaginando uma adaptação, e quando a gente chegou no último livro, que é Os Irmãos Karamazov, a gente falou, tem que ser esse, porque é como se toda a obra de Dostoiévski desembocasse nesse livro. Todos os personagens e temas que ele desenvolveu ao longo da obra desembocam nesse livro. E, ao mesmo tempo, os outros romances eles são mais psicológicos, acontecem mais dentro da cabeça. Crime e Castigo, por exemplo, acontece muito dentro da cabeça do Raskolnikov, ali a culpa, o desejo de ser uma pessoa excepcional e se ele tem coragem para isso. Mas nos Irmãos Karamazov já é uma tragédia familiar. Já tem as grandes cenas, o conflito, já parece mais uma novela. É uma novela. A gente tem que pensar que hoje Dostoiévski é um autor cult, erudito, mas ele era um autor de novelas, de folhetim. Os Irmãos Karamazov foi publicado no jornal, em episódios, é uma novela, né? Tem esse clima de folhetim, é algo muito, extremamente popular. E a gente ficou assustado de saber que nunca tinha tido nenhuma montagem no Brasil, né? Um romance dos mais importantes do século XIX, que disseminou muitas ideias do século XX. Freud, né, que era o maior admirador desse livro, diz que é o livro mais importante escrito pela humanidade, porque, afinal de contas, a teoria dele, da psicanálise, e o complexo de Édipo, que é a base, ali, né? Ele está expresso. Ele diz os Irmãos Karamazov são a expressão e a realização do complexo de Édipo. Né? Então, muitas ideias que explodiram no século XX já estavam ali no finalzinho do século XIX nesse livro e nunca tinha tido nenhuma adaptação no Brasil. Eu falei, gente, tem que ser esse. Cara, eu falei com a Denise Fraga, a gente fez uma entrevista maravilhosa aqui, aliás, uma das entrevistas mais assistidas do programa, e a gente falou muito sobre teatro, ela conduziu também a entrevista muito para o teatro, e aí quando terminou eu falei, Denise, eu acho que ninguém vai assistir esse negócio, porque você fala de teatro no Brasil hoje, na era de streaming, consumo de internet, YouTube, parece uma coisa cada vez mais distante da vida das pessoas. E aí o teatro, as peças da Denise, abarrotadas de gente. Sim. A sua temporada que vocês fizeram agora no Rio de Janeiro, lotada, você estava me falando aqui. Vocês estão fazendo temporada em São Paulo, volta para o Rio. Você tem sentido essa necessidade também das pessoas buscarem o que ela falou na entrevista, que é um espaço de silêncio longe da rede social e longe dessa cacofonia maluca, o teatro virar um pouco esse templo de silêncio para você estar prestando atenção numa coisa só e se concentrando e comungando daquela história? Isso pega para vocês também? Eu acho que tem duas coisas, Demori. Uma coisa que eu acho que bateu muito forte foi a pandemia. A pandemia, esses 2 anos que a gente passou se reorganizando, repensando a sociedade, os teatros todos fechados, de alguma maneira, a presença humana, a performance, a presença do ator ganhou uma importância, uma urgência muito grande. E eu tenho visto todos os teatros lotados, eu tenho visto peças boas, peças não tão boas, lotadas, porque eu acho que as pessoas um pouco saturadas do vídeo, do celular, das telas, o tempo inteiro, né? Que isso dá uma saturação. Você abre aqueles menus, já não dá vontade de ver mais nada, porque é tudo muito parecido, muitas opções, muitas ofertas, e é uma coisa solitária, você na sua casa, no seu sofazinho, vendo ali com controle, né? E a experiência do encontro coletivo, de viver uma experiência coletivamente com a presença do ator, a presença física, a presença humana, ganhou um outro significado, eu acho, depois da pandemia. Os teatros estão lotados, as performances, os shows estão lotados, a convivência, a necessidade do ser humano conviver, ter uma experiência coletiva, Sim. voltou com muita força, eu acho. E você sente isso também na questão da literatura, a gente falando desse romance, que é um romance enorme, né? Eu estava até, antes da gente fazer a conversa, eu estava estudando um pouco sobre como foi a recepção dos autores. Os autores russos sempre foram tidos como muito difíceis, né? Você falou, comecei a ler muito jovem, aí eu vi várias resenhas da época, quando os autores russos chegam na Europa, e pelo contrário, eles foram muito bem recebidos por serem muito fáceis de assimilar, as histórias muito fáceis de assimilação. Você tem sentido que as pessoas também, de algum modo, estão se voltando também para voltar a ler coisas mais aprofundadas e tentando fugir um pouco dessa maluquice de redes, assim? Engraçado isso, eu tenho sentido o inverso. Eu tenho visto principalmente a nova geração, abandonar o hábito de ler pelo vício nas telas. Eu tenho 2 filhos, o Antônio está fazendo 22 hoje, o Bento está com 15.
E eles cresceram ouvindo histórias, a gente lendo junto com eles, lendo toda noite, transferindo esse hábito. Eles veem a gente em casa lendo, mas eles não têm o hábito, por incrível que pareça. E eu sempre digo para eles, olha, vocês podem ver tudo na internet, vocês podem saber de tudo que está rolando, podem estar ligados nos cantores da moda, mas se vocês não lerem, não conhecerem o pensamento humano, a história do pensamento humano, as escolas, os estilos, a estética, vocês não vão ter conteúdo para lidar com a vida mais para frente, qualquer caminho que vocês escolham. Você pode ser advogado, médico, empresário. Se você não tiver lido, se você não conhecer o pensamento dos grandes pensadores humanos, você não vai ter moeda de troca em qualquer área da sua vida. E eles não acham isso uma besteira, eles riem da minha cara, eles falam, no TikTok tem tudo. Então, eu tenho sentido que a literatura é um hábito que não está tão em voga nesse momento, nessa geração. Eu vejo eles todos com o celular na mão, saturação de tela. Isso é uma coisa que me angustia um pouco. Eu sempre monto clássicos, eu já montei Álvares de Azevedo. Eu gosto de partir da literatura para o palco, levar os textos clássicos para o palco, transformar textos clássicos em peças populares, acessíveis. Isso é uma das coisas que mais me motiva assim, na carreira. E eu tenho visto o pessoal deixando de ler. A gente tem uma dificuldade lá em casa com isso também. Muito. Não é? Nossa, nosso filho tem 6 anos e essa semana, aliás, a gente estava tendo um papo na cama, assim, ele estava lá vendo desenho e aí a gente já tinha meio que falado para ele, olha, cara, desenhos mais longos está liberado, então a gente vai de, sei lá, de Pernalonga, Pica-Pau, vai ao Chaves, vai a coisas de ciência, mas tenta evitar essas coisas muito curtas de shorts Porque... Cara, é enlouquecedor. Às vezes eu ouço ele de longe e aí, teve um dia que eu fiquei contando. Cara, ele vê 12, 13, 14, 15 vezes a mesma coisa. É um negócio de 4 segundos. E perde a capacidade de aprofundar um tema, de se concentrar assistir, mesmo. De se concentrar. Exato, né? de ter um papo com a gente às vezes também. A gente pegou Irmãos Karamazov, que é um livro de quase 1000 páginas, transformou numa peça super rápida, ligeira, moderna, contemporânea, que se passa em 2 horas. E as pessoas acham longo. As pessoas não têm mais 2 horas para se concentrar em algo profundo, algo que pode, né, ser transformador e tal. Então, essa dificuldade das pessoas se concentrarem, se entregarem, ouvirem para uma experiência e a dificuldade de ler, eu tenho percebido bastante. Cara, como você está vendo esse momento da dramaturgia brasileira, principalmente nessa grande festa coletiva do Ainda Estou Aqui, né? Do filme que a gente está gravando aqui na semana do Oscar. O Oscar é daqui a poucos dias. Depois eu quero aprofundar nisso também, como foram os últimos anos, que foi muito difícil para a arte no Brasil, né? A gente viu como foi tratada a arte no Brasil, quase tratada como um crime você ser artista no Brasil, né? Mas você está encarando esse momento como um momento quase de revanche cultural, assim, mostrando que a gente consegue mesmo? Revanche, não sei se é uma palavra assim, mas é porque é quase como se fosse como se a verdade tivesse vindo à tona, assim, né? Como as pessoas podem ter medo da informação, medo da cultura. A cultura é o que nos constrói, é o que constrói a nossa identidade, é o que constrói nosso pensamento crítico, né? Então, como pode a gente estar saindo de um governo que fechou o Ministério da Cultura, que boicotou a cultura em todos os setores, que parou o funcionamento da Ancine, que interrompeu os patrocínios à cultura, sendo que é um dos setores mais importantes, é o setor que desenvolve o nosso próprio senso crítico. Fora que é um setor da economia pujante, cada real incentivado, colocado na cultura, volta 3,20 para a economia, quer dizer, claro, é uma forma imediata do dinheiro retornar, circular, né? As pessoas falam tanta besteira da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, primeiro que é um instrumento neoliberal, são empresas que escolhem quem vão patrocinar. Exato. Em segundo lugar, o cachê que vai para uma montagem de uma peça, ele é diluído, capilarizado, são centenas de pessoas que trabalham numa produção de cinema, numa produção de teatro. Não é o artista que está recebendo aquele cachê, mas são centenas de pessoas que vão ter emprego, que vão espalhar isso. Então, a cultura é um dos setores mais pujantes da economia e mais vitais para a nossa formação, né, do nosso pensamento, da nossa identidade. E é muito forte que depois de um governo obscurantista que tentou sufocar a cultura, a gente esteja indicado ao Oscar com um filme que fala da ditadura militar, um filme que denuncia violência, tortura, desaparecimento de corpos, que é quase uma coisa que esse governo também negava.
Então é legal... Ansiável, eu diria. Ou queria de volta, Exato, né? exato. E como pode uma desinformação tão grande, as pessoas irem em manifestação pedindo a ditadura, quando na ditadura você não pode se manifestar, então é um contrassenso. Isso é a falta de informação. Isso é a falta de informação. Parece que você olha essas pessoas pedindo ditadura e sabem que se elas tivessem uma ditadura, elas não poderiam pedir nada. Exatamente. Então, você percebe a falta de informação histórica, a falta de conhecimento histórico, a falta de debate, né? A gente não fez um debate profundo sobre a nossa ditadura, a gente não condenou os torturadores, o Brasil fez essa anistia que meio de alguma maneira jogou tudo para baixo do tapete. Então isso fica aí nessa ameaça, né, de querer voltar. E para vocês nesse período foi muito duro, né? Porque vocês foram o primeiro setor a parar e o último a voltar. O que se falava na época, de fato, é o que aconteceu, né? Eu cheguei a ver... a Zélia Duncan, por exemplo, contou na entrevista que a gente fez aqui que ela tinha um show marcado no dia 20 de março, que foi quando começou a pandemia, Sim. no Rio de Janeiro. E ela levou a banda para casa e fez o show para ninguém. Ela falou, não, a gente tem um contrato do show e a gente até em honra a arte brasileira e tal, e fez o show. Ela falou, cara, foi um dos momentos mais tristes, assim, saber que a gente ia parar e demorar muito para voltar. E para além disso, a classe artística, como você falou, ela foi muito atacada, né, cara? Por que você acha que foi pintado um alvo na testa de vocês, assim? Por que esse incômodo tão grande? Porque o artista é muito perigoso. O artista sacode a realidade, o artista questiona, o artista que faz as pessoas pensarem, né? O artista... Então é muito perigoso. Se você quer um governo obscurantista, né, que vive de fake news, ou seja, não quer lidar com informação estudada, aprofundada, né? Não quer lidar com a verdade. O artista o tempo inteiro está dando tapa na cara da sociedade, trazendo a verdade à tona, né? Então o artista é muito perigoso mesmo. Se você quer criar uma sociedade obscurantista, o artista talvez seja... O artista e o professor são as figuras mais perigosas, né? Exato. Cara, como você vê a sua vida, se você parar para olhar para trás? Você começou muito novo, né, bicho? Assim, primeiro, como você foi levado para isso? Você tinha um desejo de atuar? Como que foi lá no comecinho? Foi aos 8, 9 anos ali, né? Muito cedo, foi, né? Com 9 anos. Foi uma sacada da minha mãe. Me achou que eu tinha jeito, que eu tinha facilidade para falar textos, que eu tinha uma boa comunicação, me levou para fazer uns comerciais e começou a dar certo, e rolava, eu aprendia muito e eu curtia. Você gostava de fazer? Gostava muito, adorava. E ainda ganhava um dinheirinho para ajudar nas férias e eu ia bem na escola, então não comprometia. E eu tive muita sorte, Demore, porque eu comecei aqui em São Paulo e logo com 10, 11 anos de idade eu fui levado para a TV Cultura. Meu primeiro trabalho foi o Mundo da Lua na TV Cultura, né? Já tinha o Guarnieri, já tinha o Fagundes, numa TV educativa. Depois fiquei anos na TV Cultura. Depois peguei um momento glorioso aqui em São Paulo no SBT, com a novela Éramos Seis, com Irene Ravache, clássico, né? Otton Bastos. Nossa. Então, assim, é muito temerária a carreira de ator mirim, porque uma criança já tem que começar a lidar com a fama, lidar com responsabilidade, atrapalha a escola. Eu acho uma carreira muito difícil, muito temerária, mas eu, na verdade, tive muita sorte, porque eu tive um privilégio de pegar esses momentos muito bons aqui em São Paulo. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu já tinha 18, 19 anos, eu já era quase um veterano, já tinha feito novelas, então já estava uma formação melhor para encarar esse mundo lá. Então eu tive muita sorte nesse sentido, de começar cedo, nos lugares certos, com pessoas certas, em ambientes legais. Você tem aquela sensação de vez em quando que é muito claro em jogador de futebol, que começa muito cedo, chega com 35, 40 e olha para trás e fala, cara, já deu, acho que eu vou fazer outra coisa. Ou você acha que você perdeu alguma coisa por estar trabalhando, porque de fato você estava trabalhando desde criança, né? Você acha que você perdeu coisas que você olha para trás e fala, putz, eu gostaria de ter feito isso e não consegui? Ou você conseguiu ir conciliando? Eu fazia tudo. Eu brincava na rua, eu ia na escola, viajava com os meus amigos e ao mesmo tempo trabalhava, e assim já fui adquirindo uma profissão, uma formação, e logo fui para o teatro, que também o teatro é um vício, né? Um fascínio, porque é um dos instrumentos mais antigos da humanidade de ela se enxergar, né? Você botar dois seres humanos atuando e os outros assistindo é o espelho da sociedade, né? Uma grande reflexão, um grande aprendizado, ao mesmo tempo é lúdico, ao mesmo tempo é o prazer, ao mesmo tempo é brincadeira. Eu nunca me senti trabalhando. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu hoje com 45 não lembro de poucos momentos que eu me senti trabalhando, porque sempre foi o prazer, sempre foi a descoberta, o aprendizado, a vontade de levar a mensagem para várias pessoas, né? E de uns anos para cá eu tenho me dedicado muito ao teatro.
eu tenho feito menos televisão, eu encerrei um contrato depois de 24 anos na Rede Globo, e aí eu tive o prazer de ficar 3 anos falando Guimarães Rosa para plateias lotadas, agora eu estou falando Dostoiévski para plateias lotadas. Então, esse prazer de poder aprender isso, transformar, produzir, transformar em teatro e falar toda noite o mesmo texto para uma plateia diferente, isso é um privilégio tão grande, assim. Eu tenho muito prazer na minha profissão e agradeço muito a minha mãe de ter inventado essa profissão antes de eu pensar o que eu queria. Agora, a TV e o streaming chegam muito mais longe do que o teatro, em certa medida. Você mesmo assim, você decidiu, assim, abrir mão desse alcance pela proximidade do público? Porque pro ator eu posso imaginar que seja... A gente está num estúdio de TV aqui, as pessoas não veem que está do lado de lá, mas o lado de lá é uma bagunça de fio, uma equipe luz, enorme, uma equipe, profissionais, sabe? Uma galera trabalhando. A gente não tem uma plateia aqui, né? Mesmo que a gente transmita para milhões de pessoas. Faz diferença para vocês ter o povo na frente e não ter o povo na frente? Isso é uma questão de você tomar uma decisão e falar, deixa eu ir por esse caminho. É porque a experiência coletiva, né? Ela é sempre imprevisível. Algo pode acontecer, tudo pode acontecer, a plateia é sempre nova, todo dia você descobre uma coisa diferente. Você fica 3, 4 anos fazendo uma peça, uma noite você diz uma fala, pela primeira vez você entende aquela fala. Então é um aprendizado que nunca termina, porque é sempre junto, é coletivo, né? Essa experiência é muito forte. E o teatro está me dando realmente prazeres muito grandes. Para você ter uma ideia, a gente está fazendo o Karamazov aqui no Sesc Pompeia, em São Paulo. Durante um mês, 20 apresentações, são 14 mil pessoas. E eu fiz vários filmes importantes, enormes, que você bota em cartaz, mas que não chega a 15 mil espectadores, porque às vezes os filmes cinema, pequenos Entendi. Então, às vezes, também uma carreira de uma peça e essa experiência coletiva de estar na frente do público traz uma realização tão grande também. Esse número pode até ser maior presencial do que você ter... Pode, a gente fez quase 10 mil espectadores em 3 semanas no Rio e 14 mil espectadores em 5 semanas aqui em São Paulo. São quase 24 mil espectadores em 2 meses. É mais do que alguns filmes que eu fiz. E dirigir peça e dirigir filme e novela é muito diferente? Tem uma... São linguagens muito diferentes, né? Tecnologias muito diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. É você entender um texto, entender as ideias e entender a emoção da pessoa que está dizendo aquele texto e tentar transmitir isso da forma mais simples possível. Então, dirigir é sempre tentar transmitir a ideia de um texto com emoção. Totalmente diferente se é para um palco, para uma arena, para um luz de teatro, ou se é para uma câmera, se vai ser feito uma peça de 2 horas de uma vez, ou se vai ser feito um filme que é todo picadinho. A tecnologia é muito diferente, mas o trabalho é sempre o mesmo, é comunicar uma ideia, comunicar uma emoção, né? Caio, você é um cara que está há muito tempo fazendo o que faz assim, é um ator que ficou muito famoso no Brasil todo antes dessa era de redes sociais, onde a gente tem assim, uma enxurrada de pessoas famosas, às vezes em super nichos que a gente olha para a pessoa e não conhece, mas a pessoa tem 20 milhões de pessoas que a conhecem no YouTube, né? O negócio inacreditável. Como eu falo, o problema sou eu, né? Que não conheço a pessoa, né? Às vezes a pessoa fala famoso, quem fala, não, errado sou eu que não conheço essa pessoa. Mas o Alexandre Coimbra Amaral, que é um escritor, já esteve aqui, inclusive, ele fala muito dessa pressão, ele chama essa pressão de redes sociais de a era da performance. Ele fala, a gente tem que estar sempre performando, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, se mostrando bem, feliz, viajando, trabalhando. Quando você começou a entrar nesse mundo de rede social, você sentiu uma diferença também, essa pressão por performance e mostrar essa vida, ou isso não é uma questão para você? Isso não me pega tanto, mas eu vejo que os atores sofrem muito com isso. Mais novos ou todo mundo? Todo mundo, porque você precisa estar na rede, você precisa ter essa visibilidade. Hoje em dia, novelas e filmes que estão escalando o elenco escolhem pessoas de acordo com o número de seguidores. Então, que é uma coisa muito cruel para quem está começando, né? Ou, às vezes, um ator muito bom, que tem muito talentoso, perde o papel para alguém que tem mais seguidores, porque parece que vai ajudar a gente a divulgar mais depois, então é melhor colocar a pessoa que tem mais seguidores. Vejo atores gastando uma energia enorme para fazerem vídeos, para se adaptarem a essa exposição excessiva e tal. Eu realmente não me preocupo com isso.
Eu tenho a minha carreira, tenho o meu trabalho, tenho o meu caminho e adoro rede social para saber o que está acontecendo por aí. E quando eu ponho alguma coisa, eu ponho realmente porque eu gosto, porque eu acredito muito, porque eu estou a fim de postar. Eu não fico criando conteúdo para tentar, na terça-feira, às 6 da tarde, tentar no pico de audiência. Eu realmente me preocupo zero com isso, não entendo nada. A minha rede social não tem assessoria, sou eu mesmo Você que faz. faço, não tem... É muito espontânea mesmo, é muito espontânea mesmo. Eu boto besteira, boto meme, adoro, boto política bastante, que afasta bastante o público às vezes. Então eu sou muito desencanado em relação a isso. Tenho um número bacana de seguidores, confortável, não sou estourado, mas Sim. tem pessoas que gostam do meu trabalho. Então eu fico bastante confortável, não sou tomado por isso. Mas vejo que é uma coisa que tem preocupado os atores, obrigado a se readaptar, a se adequar, a se expor, que às vezes o ator perde um trabalho porque não está na rede, isso acontece. Acontece? Acontece. E acontece de perder trabalho também por ter postado, por exemplo, política. Você sentiu em algum momento, ou você soube de algum trabalho que você perdeu por você se posicionar politicamente? Ou sabe de histórias que acontecem? Sim, bastante. Eu acho que recentemente, né, toda a polarização que a gente viveu nos últimos governos, começou a acontecer isso. Alguns artistas resolveram ficar neutros para não perder publicidade e não perderem metade do público, né? Com o país dividido, se você dá uma opinião, metade da plateia já vira a cara. E aí começou, inclusive, uma patrulha, né? Os artistas cobrando que todo mundo se posicionasse. Para que não teve ficasse... essa força contrária também. Teve sim. Você não vai ficar neutro para fazer propaganda de protetor solar. Você precisa se posicionar porque a cultura do país está em risco, né? Sim. Até a saúde das pessoas ficou em risco, né, nesse governo. Então todo mundo teve que um pouco se posicionar. Quem não se posicionou também se queimou. Então eu acho que é isso. A esse lado da superexposição tem um lado legal também. Porque antes você tinha que atravessar uma bolha, você tinha que chegar no mainstream. Você não teria uma banda se você não fosse descoberto por uma gravadora que acreditasse em você, investisse em você e lançasse seu disco. Hoje em dia não, você pode lançar o disco independente, botar nas redes e começar a ser ouvido e começar a ser chamado para show. Essas pessoas de nicho que a gente não conhece, mas que tem 20 milhões de seguidores, cavam seus espaços. Então essa independência, essa autonomia das redes, esse público que todo mundo via a novela das 8, agora pessoas querem ver séries, outras séries japonesas, série coreana, série turca. Então é muito legal, o público agora tem liberdade, pode ver a hora que quiser, pode escolher o que quiser e os artistas podem encontrar seu público sem ter que depender de uma grande gravadora, de uma grande empresa de TV. Então tem um lado muito legal nisso também. Isso para a profissão mudou também, porque muitos atores, a seu exemplo, têm se soltado de contratos mais longos e têm optado por fazer trabalhos, quero fazer isso aqui, eu quero fazer uma peça agora, eu quero fazer uma série agora. Isso mudou também, né, com o streaming. Memória, a gente está numa transição. A gente está numa transição de tecnologia, de hábitos de consumo, de arte, de mídia, uma transição total. Né? Uma geração, por exemplo, meus filhos nunca viram TV aberta, nem sabem o que é TV aberta. O meu também não. O Bento, a primeira vez que ele pegou uma revista na mão, ele ficou clicando para ampliar a imagem. Ele não entendia por que a revista não ampliava a imagem. Então, é um outro pensamento, é um outro raciocínio, é uma outra associação de informações, de conteúdos. E, de alguma maneira, os atores sempre acabam ficando para trás nessas mudanças de tecnologia. Por quê, cara? Porque o ator, de alguma maneira, sem ser no teatro, o ator é peão do sistema de mídia e nós não temos direitos garantidos. Nós não temos uma lei no Brasil de direitos conexos, por exemplo. Eu não tenho direito sobre a minha imagem nas redes, para você ter uma ideia. Como assim? Qualquer novela ou qualquer filme que eu já fiz pode ser colocado no streaming sem me comunicar, sem me pagar nenhum centavo. Você sabia que os atores não recebem nenhum centavo dos filmes todos que estão disponíveis no streaming? Nenhum centavo. E as empresas de streaming vendendo assinaturas. Não é como na música, por exemplo, que ele, por menos que seja, se você tiver um play em algum lugar, numa festa, você tem o ECAD, você tem um sistema de arrecadação. O ECAD é incrível. O ECAD é incrível. Para filme, para série, para novela, não é isso. Isso não acontece. Não, só existe direito autoral para o autor da novela e para o diretor. Os atores não são considerados autores pela lei. A gente tem um direito que é considerado direito conexo, porque se você tem o direito autoral ali, a nossa imagem está presa ali, nossa voz está presa ali,
nossa interpretação está presa ali, e a gente tem um direito que é chamado conexo. Só que não existe a lei no Brasil de direitos conexos. Existe no México, existe na Argentina, existe na Espanha, em Portugal, e não existe no Brasil. Então, uma empresa pode vender Isso eu fui até no Congresso Nacional, quando estava se discutindo a lei da mídia, a lei de regulamentação da internet, e os deputados ficaram chocados Por não saber. de saber que as nossas novelas e séries e filmes podem ser vendidos para as plataformas e reprisados ad infinito sem a gente ter direito a nada. Tem atores desempregados vendo suas novelas passando na TV a cabo, passando no streaming. Então, isso é uma coisa que as pessoas não sabem. A gente não tem direito de imagem. Não tem direito sobre coisas que a gente já gravou. E então, assim, quando entrou a TV a cabo, a gente achou que fosse ganhar direitos a mais, acabamos ganhando direitos a menos. Quando veio o cinema com força, o cinema independente, o cinema, né, no Brasil tem sempre essa força independente, mas a gente sempre ganha pouco e os filmes depois são vendidos sem a nossa participação. E agora no streaming está acontecendo isso de novo. A nossa profissão está sofrendo uma uberização mesmo. A gente antes tinha, nas TVs abertas, a gente tinha, né, salário, direitos, férias, 13º. Agora a gente não tem mais nada. A gente trabalha no dia a dia, por diária, não tem mais carteira assinada e não temos direitos sobre o que vai ser feito com aquilo depois. Então, a gente está nessa luta grande, os atores estão se associando, tem a Interartes Brasil, que é o órgão responsável por recolher esses direitos conexos, e a gente está sempre tentando esclarecer a sociedade, esclarecer a população. A gente vai sempre a Brasília, a Glória Pires, já foi nossa presidente, tentando explicar para o Congresso, explicar para os brasileiros que a gente precisa de uma lei de internet e a gente também precisa dos direitos de imagem dos atores, que não existem. E a gente tem problemas novos agora. Estão usando a nossa imagem com inteligência artificial, usando a nossa voz com inteligência artificial, sem a gente ter concedido. Então, a gente está numa luta muito grande aí nesse novo mundo. Deixa eu entrar nisso aí, porque isso nem estava aqui. Vou até botar de lado, porque agora eu fiquei... Porque eu não sabia da metade dessas coisas. Vamos lá. Pois é. Primeiro, vocês têm sendo... As pessoas estão ouvindo isso e tem possibilidade disso reverter para algum tipo de lei e organização dessa questão toda, ou vocês estão falando para o vazio? Isso está acontecendo de fato? Não, está acontecendo. O ano passado teve a regulamentação de alguns aspectos da internet. Nós fomos a Brasília com a Paula Lavigne, explicamos isso para vários deputados. Quase passou um projeto de lei de direitos conexos, depois na última hora ele foi tirado. Eu me lembro. Estava junto com o PL 2630, né? Que passou. Isso. E aí depois separou em 2 PLs e aí essa discussão está no limbo até agora. Exatamente. Aí a gente hoje tem uma Secretaria de Direitos Autorais dentro do MINC que está batalhando por isso. A gente tem já um outro pensamento no MINC hoje que está batalhando por isso. Tem projetos de leis separados aqui e ali, mas a gente ainda não conseguiu essa regrinha básica. Se você captou a minha imagem, a minha voz e a minha interpretação, toda vez que você repetir isso, eu tenho direito. Né? Claro, porque hoje, eu posso estar falando uma bobagem, mas se a gente pegar, por exemplo, o trecho de um filme que você fez e aquilo for usado para vender margarina, pode ser feito e você não vai ganhar nada? Não, para vender margarina, não. Não, para publicidade é diferente. Publicidade, não. Tá, mas para reveiculação, ou passar de novo aquilo, ou deixar no streaming por 10, 15, Por exemplo, 20 eu vou anos. dar um exemplo agora, né? A gente está com uma novela que está fazendo um sucesso gigantesco no streaming, no Max, que é a Beleza Fatal. Que você dirigiu alguns episódios. Dirigi até né? algumas cenas e tal. É uma das primeiras novelas nesse formato mais dinâmico do streaming, vamos dizer assim. São 40 episódios, é uma super produção. Conseguiu pegar grandes atores consagrados que o público conhecia de muito tempo e confiava e gostava do trabalho. A novela é um estouro. Fizemos a novela para Max para abrir um novo campo de mercado, para abrir um novo formato, para falar com um novo público, que não era o público que vê a novela na TV aberta. Imediatamente a novela foi vendida para uma TV aberta e vai ser transmitida por uma TV aberta. A gente ficou feliz, porque a gente quer que a novela chegue a maior público possível, mas a gente não tem nenhum direito, nenhuma participação sobre isso. A gente trabalhou para o streaming, por um valor, para o streaming, para aquele público específico, para aqueles assinantes. Claro. E agora eles podem negociar. Os direitos todos são deles. Eles podem revender, repassar, reprisar, entendeu? Entendi. Então a gente está sempre batalhando pelos nossos direitos conexos, pelos nossos direitos de interpretação e tentando modernizar a nossa lei também, de acordo com a modernização que a mídia está tendo. E como vai entrar a inteligência artificial nisso? Vocês têm Primeiro que o Brasil não tem legislação em relação a isso, nem regulação, mas
Vocês têm uma ideia do que fazer? Por exemplo, eu vi que tem atores já em outros países que estão assinando documentos para não permitir que depois que eles morram, a imagem e a voz possam ser usadas com inteligência artificial. Vocês já conseguiram entrar nesse debate ou vocês estão ainda tentando puxar o debate anterior? Não, a gente está bem batalhando ainda por direitos antigos que a gente ainda não conquistou, mas já estamos falando disso. Já tem caso de atores que descobriram depois que tinham assinado, porque o que acontece? Seria, inclusive, ilegal, no mesmo contrato em que a gente fecha um trabalho, a gente ceder os direitos, mas a gente acaba fazendo isso para pegar o trabalho. A gente faz um contrato pelo trabalho e já faz uma cessão de direitos. Porque se você não faz, você não tem trabalho. Essa cessão de direitos, Demore, eu já assinei coisas... Quando começou a internet, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, existia uma cláusula no contrato de ator que dizia assim: eu cedo os meus direitos de imagem para veículos que ainda venham a ser inventados. Eu tinha essa frase no contrato. Eu assinei várias vezes esse contrato. Eu cedo os meus direitos para mídias que ainda venham a ser inventadas. Eu nem sabia o que ia ser criado, mas já estava cedendo os direitos para pegar o trabalho, né? Então, já, por exemplo, eu fiz uma série em Londres, na BBC, onde era o inverso. Eu só recebia direito de imagem. É copyright, lá é copyright. Ah, essa série que você está fazendo vai passar na Ásia, você ganha tanto. Ela vai passar na África, você ganha tanto. Ela vai para a América do Sul. Então, lá em Londres, os atores já recebem só por copyright, só pelo direito da imagem deles ser reproduzida. Então, a gente precisa muito modernizar a legislação aqui no Brasil. Muito bom, eu não sabia nada disso, muito bom saber, porque eu imaginava que era uma coisa muito parecida com o mundo da música, que a gente tem uma precarização também, que você vai pegar um Spotify, paga 0,0000 nada de centavos, né, para os músicos, mas você tem um ECAD muito forte, você tem um controle sobre o que se toca na internet, em festas, em shows, então já tem uma organização muito maior ali, né, talvez seja um modelo próximo, né. Que é por exemplo, quem sofre nesse meio são os músicos. Porque o autor, o cantor, ele está sempre recebendo. Mas os músicos que tocaram o disco inteiro não recebem. Não vai receber. Caio, você dirigiu um filme chamado O Debate. Eu assisti o filme e achei espetacular, porque fala também de jornalismo, que é a minha vida e é o que eu respiro, né? Eu quero pegar um diálogo que tem no filme, que é muito curto, mas eu acho uma das... que até entrou no trailer, que é uma das partes mais reveladoras. E depois te fazer uma pergunta conexa em relação a isso. O Paulo Betti, o personagem do Paulo Betti dialogando com a personagem da Débora Bloch, que, aliás, voltou ao cinema depois de muitos anos com esse filme, né? O Paulo Betti fala o seguinte: na política quase tudo é teatro. Eles estão tendo uma conversa ali, né? E eles falam, pô, não, você não pode fazer isso, aquilo. E o Paulo Betti fala, mas vem cá, na política não ganha emoção, ganha... Porque na política quase tudo é teatro. E a Débora Bloch responde o seguinte: o problema é que, como no teatro, às vezes o público se apaixona pelo vilão. Espetacular! Quem escreveu esse diálogo, você lembra? O Guel Arraes e o Jorge Furtado. É dos dois, né? É dos dois. Cara, é muito bom isso, cara. Incrível. Pra quem não viu, pelo menos o trailer está no YouTube, vocês podem assistir e depois procurar nas plataformas. Você explorou muito o mundo do jornalismo nesse trabalho, né, cara? É um mundo que você já conhecia, ou se não, o que você viu ali, o que você entendeu do que estava acontecendo naquele momento, que também a área do jornalismo foi muito atacada nos últimos anos, né? Os repórteres todos. Você tem um viés ali que vai por essa discussão da política mesmo, o que é real, o que não é real, o que podemos falar, o que não podemos falar, o que convém colocar no ar, o que não convém colocar no ar. O que você tirou desse mergulho nesse mundo do jornalismo? Eu acho que foi uma revisão, assim, né, da importância do jornalismo, né? Principalmente quando começou essa coisa de fake news, da campanha ser pautada por informações falsas, informações tendenciosas, a importância da informação verificada, do jornalista, né, isento, né, do trabalho profissional do jornalista, voltou a ter uma importância gigantesca. Né? Até de saúde, você tinha que ter informação sobre a pandemia e falavam informações falsas, vendendo remédios que não têm efeito nenhum e as pessoas divulgando isso, né, nas redes, e o jornalista tentando dizer: esse remédio não tem nenhum efeito, não tomem esse remédio. Então o jornalismo voltou para a pauta aí com essa importância enorme diante da pulverização de notícias falsas, e eu acho que a gente aproveitou o filme
para entender quanto o jornalismo é importante também na política e fazer uma meia-culpa também dos últimos anos, porque, de alguma maneira, né, o filme O Debate, são 2 jornalistas que estão cobrindo o debate presidencial. E isso remete lá atrás a debates que eram editados, né? Desde os anos 90 a gente tem isso. Pô, será que o debate foi editado? Colocaram um candidato mais exaltado para parecer que ele está descontrolado, os melhores momentos dele não foram ao ar, o outro estava mais bem enquadrado. Então, essa questão do jornalismo, da isenção jornalística, se existe ou não existe isenção jornalística, né? Como transmitir a verdade dos candidatos, como tirar... Você vê essa última campanha, as coisas absurdas que aconteceram em debate, cadeirada, briga, notícia falsa, influencer tentando roubar a cena com palhaçada, com perguntas idiotas, dobradinha de candidatos que não têm a menor chance para fazer ataques. Então, a própria política vira um circo, né? Vira teatro também. E essa era a pergunta da cena. Será que no debate dá para ver a verdade do candidato? Dá para ver o que ele sente, o que ele pensa, as ideias? Ou o debate também é um teatro? Com esse risco do público se apaixonar pelo vilão, inclusive, né? Jesus, acontece bastante, né? Cara, Porque você também tinha, né? Você vê, eu acho que essa extrema-direita, ela pegou também um rancor, um momento difícil economicamente, um rancor das pessoas com a política em geral. Sim. Então, essa coisa de que a solução vai vir fora da política, ou pessoas que são contra a política, isso é uma ilusão. As soluções para os nossos problemas só vão vir através do debate público, através da verdade, através, né, da política real, da luta por prioridades, da luta por verbas, da luta pelo social, né? Você tem que fazer um investimento no social, você tem que acabar... A gente começou falando de Dostoiévski, né? A gente começou falando da Rússia czarista. E eu pensei assim, será que eu preciso fazer uma tradução enorme para explicar para as pessoas o que era a Rússia czarista no Brasil de 2025? E quando a gente olhou, não precisava fazer tradução nenhuma. O Brasil de 2025 é um país com um abismo social gigantesco, como era a Rússia czarista. 80% da população um limite ali no nível de pobreza e um grupo muito pequeno de privilegiados. Isso continua no Brasil até hoje. A gente tinha uma igreja que dominava as mentes, dominava as pessoas, tirava dinheiro das pessoas. A gente tem hoje uma igreja que manipula o pensamento, que tira dinheiro das pessoas. Claro, traz muito conforto. A igreja faz muita coisa importante, traz muito conforto, traz muito trabalho social, né? Mas a gente vê também a igreja manipulando ideias, manipulando informações, manipulando as pessoas mais pobres. Então, tem o autoritarismo, o machismo naquela Rússia, né, patriarcal. Então, eu falei assim, não precisa fazer tradução nenhuma. É só botar a peça em cartaz que todo mundo no Brasil em 2025 vai entender do mundo que a gente está falando. Muito bom. Cara, vamos dar o serviço da peça. A gente está gravando aqui no final de fevereiro. A peça, na verdade, da gravação para daqui a 2 dias estreia em São Paulo, dia 27 de fevereiro. E aí vocês ficam até... O mês de março inteiro. Mês de março todo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Isso. No Sesc Pompeia. Muito bem, então. Cara, obrigado demais. Foi maravilhoso. Já? Mas passou já, voando, assim, passa voando, é assim. Não é possível. É assim, a gente já batalhou para este programa ser maior, mas ainda chegaremos lá. Obrigado. Pô, tô batendo um papo aqui, eu não vi o foi tempo ótimo, passar, foi maravilhoso. A gente marca uma outra porque ficou muita coisa para trás. Então aqui. Pronto. Obrigado, Caio. Obrigadíssimo. Valeu. E para você que nos acompanha até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra em uma versão estendida com um bate-papo completo com os nossos convidados no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal do YouTube. Semana que vem estamos de volta. Um grande beijo. Tchau.